Gay já. Ó. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia e hoje eu trouxe esse companheiro, esta figuraça, para já ir se ambientando, para já ir se apresentando para vocês. É o querido professor Carlinhos, professor de geografia do ensino médio aqui do Colégio Natureza. Fala, Carlinhos, tudo bem com você, queridão? Bruno, não vou falar para você que tá bem, tá ótimo, Bruno. Tá ótimo. Carlinhos, eu e você dando aula, tá ótimo. Tá ótimo, Bruno. Mano, figura, né? Nem vamos contar para os nossos queridos alunos que esse é um amigo nosso, personagem, né? Que fala de um jeito engraçado demais, né? Isso, muito bem. Ele fala o ótimo. O ótimo. Ele é ótimo, né? Parece aquela voz de rádio. Eita, Carlinhos. Carlinhos, mas vamos que vamos. Hoje nós vamos dar uma aula aqui bacana para essa galera, falando um pouquinho mais sobre Índia e China, perfeito? Vamos falar sobre Índia e China, dois gigantes asiáticos, dois países com uma história gigantesca do ponto de vista do desenvolvimento civilizacional, né? A Índia é uma civilização muito antiga, né? Uma civilização que deixou legados históricos importantes, fundamentais no campo econômico, no campo religioso, e a China a mesmíssima coisa, né? A primeira informação que eu quero começar, Carlinhos, vamos começar pela Índia, então? O que você acha? Vamos começar pela Índia e depois a gente vai batendo um papo aqui, vai fazendo uma aula dialogada, uma coisa mais diferente. Primeira coisa, hoje a Índia, né, Carlinhos, é um dos países mais populosos do mundo. Nós estamos falando aqui, o dado aqui está algo em torno de 1,2 bilhão, mas nós sabemos que atualizado em 2020 já está em 1,3 bilhão, mais ou menos, né? E acaba sendo realmente o segundo país mais populoso do planeta. Fica atrás da China, que hoje já conta com quanto, Carlinhos? Mais de 1,5 bilhão. A China, a gente pode arredondar, Bruno, a China hoje já pode colocar 1,4 bilhão de pessoas. Eu ia falar 1,5 bilhão, mas é 1,4 bilhão, né? 1,4, né? Um pouquinho menos do que a Índia, mas se a gente somar Índia e China, nós temos aí boa parte da concentração da população mundial, né? O mundo hoje tem o quê? 8 bilhões de habitantes? O mundo hoje, Bruno, a última vez que eu vi a contabilidade, estava 7,7 bi caminhando para 8 bi. Vamos arredondar aí, né? Pelo menos um quarto da população está nesses dois países, né? Um quarto da população mundial está até um pouco mais, né? Nós estamos falando hoje ali. Mais, né? Se a gente pegar a China ali, a gente vai estar falando de 1,4 com mais 1,3, nós estamos falando de 2,7 bilhão de pessoas, né? Dá mais, dá quase um terço aí, se a gente parar para pensar. Enfim, matemática não é o nosso forte, mas nós sabemos mais ou menos a proporção, né, Carlinhos? Que é o mais importante. Exatamente. Carlinhos, quando a gente observa, e eu quero que os meninos acompanhem conosco essa aula, observando aqui na tela, ou então pela sua apostila na página 26, nós temos esse simpático mapa aqui que fala sobre a densidade demográfica. Apenas rapidamente relembrando, retomando para eles, quando nós falamos em densidade demográfica, nós estamos falando ali em volume populacional, em concentração populacional, né? E aí, observando esse simpático mapa da Índia, nós conseguimos perceber que, devido ao fato dela ser muito populosa, né, nós temos aí uma concentração populacional em algumas áreas da Índia, né, Carlinhos? Eu quero que você destaque para nós o norte da Índia, ali onde você tem a cidadezinha de Nova Delhi. É o seguinte, Bruno, essa região norte da Índia, na geografia, ela é chamada de formigueiro humano. Por quê? Porque existe uma grande concentração de pessoas na beira, nessa região passa um rio chamado Rio Ganges. E o Rio Ganges é considerado um rio sagrado para a população indiana. Eles acreditam, Bruno, que uma deusa chamada Ganga desceu do céu e veio morar dentro do rio. E todas as pessoas que entram dentro do rio e tomam contato com a água têm os seus pecados perdoados. Então, existe uma atração religiosa por essa região, Bruno. Então, por isso aí você tem uma grande concentração populacional e por isso essa região acaba sendo chamada de formigueiro humano. Ô, Carlinhos, a despeito da dimensão religiosa, você não precisa mergulhar nesse rio, né? Você precisa ficar submerso ali nele, pelo menos uma existência, não, Bruno, né? É assim, ó. Apagar todos os seus pecados, né, velho? Eu tenho um amigo, Bruno, que foi à Índia. Ele é dono de uma das escolas que eu trabalho. Olha aí. E ele entrou no Ganges, Bruno. Ele entrou... Bruno, ele teve um problema intestinal gravíssimo. Gravíssimo. Ele teve um problema... Na época, Bruno, ele morava na Inglaterra. E ele tinha ido para a Índia. Ele tinha ido fazer uma trilha na Índia. Ele foi para a Índia para fazer uma trilha. Ele entrou no rio, teve esse problema, ele falou que tinha, assim, diarreia
diariamente, ele teve muito problema com a água de forma geral, ele teve problema com a água da Índia de forma geral, mas quando ele entrou no rio, a coisa, ele falou, Bruno, que ele tinha diarreia quase que diariamente, o intestino dele não tinha mais equilíbrio, cara. Caraca. Olha isso. É porque vale lembrar, porque é um dos rios mais poluídos do mundo, né? É a ponto, Bruno, dele precisar, só para você ter uma ideia da gravidade, vir embora. Ele precisou vir embora. Não deu conta, né? Não deu conta. Ele falou assim, Carlinhos, era diarreia todos os dias. Chegou uma hora que eu comecei a ficar cadavérico. Olha que loucura. Senhora. Que doideira, cara, que doideira. Doideira. Então aí, ó, formigueiro humano, mas que tem aí a água extremamente poluída. Aliás, né, 2 dos principais rios da Índia, tanto o rio Ganges quanto o outro aqui que nós podemos observar, que é o Yamuna, né, que é um rio extenso também do norte da Índia, são os rios mais poluídos que nós temos aí, portanto. Carlinhos, além disso, nós temos aqui no sul da Índia uma concentração populacional significativa, mas a maior de todas que chama mais destaque para nós é essa daqui que está justamente na foz do Ganges, perfeito? Ou seja, onde o Ganges deságua. Isso, na verdade, aí onde a gente vai ver a foz do Ganges, tá? Essa região aí, Bruno, é uma região aonde o Ganges vai abrir em vários braços, ele abre em vários braços, então você vai ter aí uma concentração maior. Até porque, né, Bruno, nós temos aí, de um lado da Índia, um país chamado Paquistão, e do outro lado da Índia, tá certo? Nós vamos ter aí um país chamado Bangladesh. Bangladesh. Tá? Olha aí, ó, eu apenas circulei aqui em vermelho para poder ficar claro para todos os nossos queridos alunos o que nós estamos falando, né? É próximo da foz. Então, essa região do Rio é uma região de atração populacional milenar, Bruno. Milenar. Essa região é milenar. Tá? Bom, muito bom aqui. Avançando, então, outra coisa interessante, nós temos também algumas cidades que são cidades aí muito desenvolvidas na Índia, né, Carlinhos? Verdadeiros Isso. Também, como você disse, formigueiros humanos, né? Como é o caso, por exemplo, de Mumbai, Nova Delhi, Calcutá, né? 3 das cidades aí, das maiores, né? Olha só que interessante. Diferentemente de muitos países, até a apostila traz essa informação, a população indiana é predominantemente rural, né, Carlinhos? Apenas cerca de 32,3% dos habitantes vivem nas grandes cidades, como é o caso que a gente está citando dessas 3, Nova Delhi, Calcutá e também Mumbai. A Índia é um país que está passando pela transição do chamado êxodo rural, Bruno. Na verdade, os países ali da Ásia, os países asiáticos de forma geral, eles estão fazendo a transição campo-cidade, né? Para nós aqui no Brasil, nós que somos brasileiros, essa transição ela já aconteceu. Lá ela está acontecendo. Aqui no Brasil, para nós, ela já aconteceu. Nós anos temos 60, mais ou menos, né? Isso. Nós já temos aí hoje, Bruno, mais de 80% da população brasileira vivendo nas áreas urbanas. E lá essa transição está acontecendo. Índia é a mesma coisa, né? A gente já pode traçar até um paralelo aqui, né? Isso, aliás, assim, China, né? Perdão. China e Índia estão passando pelo mesmo processo. Os dois países estão deixando de ter populações rurais e estão passando a ser países urbanos. Aliás, os dois países, Bruno, urbanos e industriais. Legal. Aliás, esse é um fator bem interessante, porque a Índia tem um histórico próprio, inclusive, de industrialização, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho na história dela, tinha já um nível de desenvolvimento significativo antes justamente do processo de colonização inglês, mas tudo isso acabou sendo solapado e depois, com o passar do tempo, a Índia foi conseguindo efetivamente se desenvolver. Agora, Carlinhos, só para a gente poder fazer a ponte aqui, falamos da característica da população, dessa concentração demográfica, mas vale a pena também lembrar dos fatores religiosos, já que nós estamos falando em dinâmica populacional. Falamos em dinâmica populacional, país muito populoso, né, como é o caso da China, mas do ponto de vista da religião nós temos aí, portanto, cerca de 80% mais ou menos da população, que é de uma maioria de uma religião específica, que é o hinduísmo, né, Carlinhos? Os hindus, Bruno, o hinduísmo ele é uma o hinduísmo é uma religião que acredita no ciclo reencarnatório da alma. Eles acreditam que a alma acaba se reencarnando, né? Perfeito. E é bom lembrar também, Bruno, que do hinduísmo surgiu uma religião que também é ali daquela região do mundo, né, da Ásia, que é o budismo. Perfeito. Buda era um indiano. Buda era um hindu. Gautama. Isso, que por sinal, Bruno, não concordava com os preceitos da sua religião, saiu de casa, abandonou uma vida burguesa e tentou encontrar um sentido para a sua vida e encontrou, sentando embaixo de uma árvore, sofreu
aquilo que os budistas chamam de iluminação, né? Perfeito. Sofreu a iluminação. Bom, Bruno, deixa eu falar um pouco mais sobre o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião que acredita em vários deuses, é uma religião politeísta. Uhum. Isso, eles acreditam em aproximadamente, Bruno, 200 mil deuses. Alguns deuses são mais conhecidos, alguns deuses são mais famosos dentro da cultura indiana. Eu poderia citar alguns. Um dos deuses mais conhecidos da cultura é um deus que tem corpo de homem e cabeça de elefante. Perfeito. Bruno, esse, aliás, temos até várias... Você deve ter aí, né, essa pequena Bruno, representação, né? Isso. Este é Ganesha, o deus da sabedoria. Bruno, ele é o deus da sabedoria. Então, por exemplo, para os nossos queridos alunos que estão aí na fase da escola, era bom orar, se fossem indianos, para Ganesha. Né? Se fossem hinduístas, orar para Ganesha. Você também tem Lord Shiva, que é um deus que tira as coisas que você ama. Shiva é um dos deuses mais temidos. Shiva traz em seu pescoço uma naja. Então, é um deus muito temido. Tá? Outro deus, um deus de criação, é um deus chamado Brahma. Né? Brahma é um deus, um dos deuses mais importantes. Então, eu falei aqui alguns dos deuses, né? Shiva, Brahma, Ganesha, tá? Vishnu, são vários deuses que tem dentro da Índia, que são deuses muito importantes, Bruno. Detalhe, Bruno, eles vão acreditar no ciclo reencarnatório da alma e tem um problema ligado a isso, tá? Qual que é o problema? Eles acreditam que se você nasce nessa vida dentro de uma condição socioeconômica, é porque isso é parte do processo dos pagamentos de seus karmas. Perfeito. Então, uma pessoa, por exemplo, que vai nascer muito pobre, é porque, na verdade, ela está pagando pela vida passada. Perfeito. Então, para que a coisa flua bem, né, ela tem que aceitar a vida que ela tem atualmente. Então, é por isso que na Índia é tão complicado ter mobilidade social, socioeconômica, porque a pessoa nasce pobre e morre pobre, e a pessoa nasce rica e morre rica. Aliás, eu quero aproveitar isso para já fazer um gancho para que a gente possa falar justamente sobre as características sociais da Índia, né? Ou seja, a configuração da chamada sempre pirâmide social, né? A pirâmide social indiana ela é utilizada, inclusive, como elemento para que a gente possa explicar uma forma de organização de sociedade que seria o famoso sistema de castas, né? Ou seja, a casta nada mais é do que uma sociedade basicamente congelada, onde você tem o seu lugar social, vamos assim, definido em função da sua condição de nascimento, né, Carlinhos? E aí nós teríamos, portanto, né, essa divisão da pirâmide social, onde nós teríamos, né, na base dela, os sudras, que são os operários, os artesãos, os camponeses, e vamos dizer assim, fora da base, né, Carlinhos? Aqueles que são os excluídos, né? Os intocáveis, né? Ou seja, as pessoas completamente excluídas da sociedade e que também vão desempenhar atividades produtivas que são aquelas mais vistas como indignas dentro da sociedade, né, Carlinhos? Então, por exemplo, vão ser lixeiros, vão ser os lavadores de latrina e por aí vai, né? Então, quer dizer, você tem dentro dessa pirâmide social, você tem os sudras, que são os operários, os artesãos e os camponeses, você tem o vaishya, que são os comerciantes, os kshatriyas, os guerreiros e também a classe dos políticos, e os brahmanes, que seriam os sacerdotes, os professores, os filósofos, aqueles que, portanto, estariam no topo da pirâmide e que têm a sua posição também definida em função do nascimento. Então, mais ou menos para ficar claro para os nossos alunos, Carlinhos, muito embora depois, lá no ano que vem, né, vocês vão estudar em sociologia sobre a questão aí da forma de sociedade de castas e outras sociedades, sociedades estamentais, enfim, as que possuem mobilidade urbana e tal. Mas aqui vale a pena vocês compreenderem que esse sistema de castas ele predominou oficialmente durante muitos anos na Índia. Depois ele chegou até a ser abolido, mas a gente sabe que extraoficialmente, né, Carlinhos, ele predomina, ele continua a existir até hoje em dia na cultura indiana, né? Exato. E outra coisa, né, Bruno? Esse sistema de castas ele se ampliou muito com a evolução da sociedade. Hoje devem existir na Índia aproximadamente 3.000 castas. Perfeito. Só para você ter uma ideia, 3.000 castas. Então, o número se expandiu demais nos últimos anos, né? E é muito difícil, inclusive, para os pais que são mais pobres. Deixa eu explicar por quê. Vamos imaginar, meus queridos alunos, que o Bruno seja um garoto hindu,
né? O professor Perfeito. Bruno é um garoto hindu. E a menina Letícia, que é a noiva do professor Bruno, também seja uma garota hindu. Hindu. Tá? O que vai acontecer para o professor Bruno poder casar com a professora Letícia? Como é que vai, se eles fossem hindus? O pai da menina Letícia tinha que procurar, tá? O pai do menino Bruno, Conversar. e eles negociarem o casamento deles. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O pai da Letícia teria que oferecer para o pai do Bruno um dote, um bem material para que o Bruno possa se casar com a Letícia, tá? Então, quem tem filha menina na Índia sempre tem uma espécie de, vamos dizer assim, de dor de cabeça para ser resolvido por conta dessa situação da filha menina. É sempre um problema. Mas, Bruno, isso com as culturas, com a juventude que está chegando agora, e também não é mais oficial o sistema de castas pelo governo, eles estão tentando mudar essa posição, Sim. viu, Bruno? Mudar essa situação. Porque, na verdade, a Índia também está na rota da globalização, do desenvolvimento. Sim. Então, há pressões naturais para que você possa ter novos padrões de consumo, possibilidades de mobilidade social, ascendência do ponto de vista profissional, econômico. Então, isso é normal, porque, no final das contas, né, Carlinhos, vale lembrar, a Índia é uma sociedade capitalista, né? É isso que, para poder ficar claro também para quem nos ouve, né? Sim, a Índia é uma sociedade totalmente capitalista hoje, inclusive fazendo parte de um bloco econômico chamado BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são as economias emergentes mais poderosas do mundo. Então, nós não estamos brincando quando falamos da Índia. Legal, legal. Bom, avançando um pouquinho mais aqui e fazendo essa junção também, fazendo essa ponte com o que acabamos de falar, nós comentamos a respeito da organização social e toda vez que falamos de organização social, se estamos falando em certas posições que são definidas em função do nascimento e as pressões mais recentes das pessoas para que possa haver maior mobilidade social, nós precisamos falar justamente, portanto, nas atividades econômicas características da Índia, né, Carlinhos? E quando a gente olha para a Índia, nós estamos vendo justamente um país que seria um país que estaria dentro dessa lógica de países em desenvolvimento, certo, Carlinhos? Isso, isso. A Índia, Bruno, faz parte de um grupo de países que se industrializou fortemente nos últimos anos. Uhum. De Assim como o industrialização mais Brasil. recente, né? Isso, assim como o Brasil, assim como a própria China. Por isso que eles integram um bloco chamado BRICS, que seria dos países pobres os mais fortes economicamente, porque tem indústria. Só para poder fazer a referência para os meninos, Carlinhos, desculpa te cortar, né? BRICS, galera, Brasil, Rússia, Índia, China, né? E South Africa, né? Ou seja, África do Sul. Isso. E esse mapa que o professor Bruno está projetando para vocês, ele vai mostrar as principais atividades da economia. E a gente vai ver aí uma forte produção, mas uma forte produção mesmo, né, de chá, uma forte produção de chá, de trigo, de arroz, tá? E aí a gente vai ver o algodão. Bruno, para quem não sabe, juta é uma fibra natural, vai fazer corda. E cana-de-açúcar. Bruno, a cana-de-açúcar indiana, ela compete no mercado global com a cana-de-açúcar brasileira. Perfeito. E eu queria deixar claro que a cana-de-açúcar brasileira ela é superior, né? Tem uma forte produção de algodão também, né? Que alavanca muito, que ajuda a alavancar fortemente o setor têxtil. E junto com a China, Bruno, ele é um grande produtor de arroz. Legal. China e Índia são os maiores produtores globais de arroz. Gente, vocês vão entender por que vai se destacar como uma forte produção de arroz. É o seguinte, nós estamos falando do segundo país mais populoso do mundo. Se não tiver arroz, não tem como sustentar essa população. Não tem comida, né? Não tem alimentação, né? Exatamente. Ô, Carlinhos, tem um ponto interessante, que só fazendo um adendo, né? Você falou da questão da produção de algodão. A Índia, pessoal, para quem não sabe, a Índia ela possuía um nível de desenvolvimento já têxtil muito interessante às vésperas do século XIX. Ocorre que, por conta da Revolução Industrial na Inglaterra e toda a dominação desse território posteriormente pelos ingleses, a Índia vai ter o seu processo de desenvolvimento, o seu processo de industrialização mais autônomo interrompido, né, para poder justamente atender a essas potências econômicas europeias. Muito bem lembrado, Bruno. Muito bem lembrado mesmo para os queridos alunos. Bom, além de você ter, né, essa produção agrícola, a pecuária extensiva, meus queridos alunos, apesar da Índia ter uma pecuária muito forte, na Índia a vaca é considerada um animal sagrado. Na área da pecuária. Então a pecuária lá é complicado. Aliás, Bruno,
O gado que nós temos aqui no Brasil, né, o gado de corte, é um gado chamado Nelore. Perfeito. E esse gado é um gado que é original da Índia. Ele é original da Índia. Essa eu não sabia. Que ele era original da Índia, eu não sabia. É que é o seguinte, como o clima da Índia se parece muito com o clima do Brasil, que é um clima tropical, esse gado, quando foi trazido para cá, se adaptou muito bem. Tá? Assim como a cana-de-açúcar na Índia também tem a ver com o processo de levar essa planta, né, como uma especiaria ao longo de séculos e mais séculos por parte dos portugueses que estabeleciam as famosas relações de feitorias nas costas, né, e que, portanto, também levaram isso para a Índia, né, para a produção. Exatamente, Bruno, muito bem lembrado. E vale a pena lembrar também que a Índia tem uma forte produção industrial, né? A gente vai entrar mais daqui a pouco, né? Ferro, carvão, petróleo, né? A Índia é um produtor de petróleo e vai destacar um polo industrial. Então, é um país que tem tanto agricultura, quanto pecuária, quanto a indústria, tá? Então, é importante lembrar. Bruno, só para uma última curiosidade, esse chá que está aí, isso aí foi muito por conta da colonização inglesa, viu, Bruninho? Olha, a produção, né? Porque os ingleses valorizavam muito o produto, né? Isso, o chá da tarde. O chá da... Ô, Carlinhos, você sabe que para tomar o chá, é que aqui eu não tô com uma xícara. O correto é você esticar o dedinho, né? E aí você... Ai, Bruno, que chique, que chique. Bonito, né? Não sei se é verdade, mas eu ouvi e achei legal. Carlinhos, só uma última coisa aqui importante também, quando nós estamos falando da questão do arroz, né? Percebe que o forte da produção, eu vou até circular aqui de arroz na Índia, ele se dá nesse pedaço aqui, né? Que, curiosamente, se o nosso aluno estiver fazendo o link aí, né, Carlinhos? Ele vai lembrar que é exatamente essa área onde está concentrada, né, a população, certo? Isso, a população e os rios, né? A água. Os rios, o arroz é uma planta que adora água. Aliás, arroz está na moda, está com o preço em alta. Pacotinho de arroz está barato. É um rim. Você passa no card, deixa o rim e leva o arroz. Perde o rim, mas ganha arroz. Sensacional. Carlinhos, e só um último aspecto, aproveitando que nós estamos aqui observando esse mapa da questão das atividades econômicas, vamos sempre nos lembrar que atividades econômicas também mantêm íntima relação com a própria organização natural, vamos dizer assim, né? Com a própria estruturação do relevo, se a gente parar para pensar, né? Nós estamos falando que a população está concentrada, por exemplo, nessa extensa área aqui, sobretudo na foz do chamado Rio Ganges. Então, lembra, falamos em Índia, você tem que lembrar do Rio Ganges, que é um importante rio, né? Mas tem também uma coisa que favorece aqui, que são os regimes de chuvas, né, Carlinhos? Isso. Ô, Bruno, aí existe um sistema de entrada e saída de massas de ar. A palavra monções, a tradução da palavra monções, o clima daí é chamado de monções. E a tradução da palavra monções é ventos. Perfeito. Você tem dois ventos, você tem os ventos de verão e os ventos de inverno. Então é assim, Bruno, quando é verão, o vento vai soprar do oceano para o continente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar para ficar claro para o nosso aluno. Quando é verão, o vento sopra daqui para o continente, certo? Perfeito. Muito bom. E quando é inverno, Bruno, é o contrário, é do continente para o oceano. Isso. Certo? Isso, Bruno. Então, ó, inverno aqui e verão aqui. Ó. Isso. Detalhe, viu, Bruno? Só para legitimar. Como no verão sai do oceano e vai para o continente, o vento vai carregado de umidade. Então, cai chuvas torrenciais no verão. Então, o verão dessa região é muito chuvoso, é muito carregado de umidade, Bruno. Perfeito, senhor Carlinhos. Bom, então esses são alguns aspectos fundamentais aí, pessoal, quando nós estamos falando não só das condições econômicas, mas estamos falando também do ponto de vista da dinâmica natural aí, né, do relevo, enfim, de alguns aspectos fundamentais do território indiano. Avançando um pouco mais, e aí a gente entra justamente no que você havia dito, Carlinhos, que é o fato de que, embora nós tenhamos aí boa parte da população da Índia concentrada no meio rural, nós temos também uma intensa atividade produtiva, perfeito? Então nós temos aí cerca de 60% de todo o território destinado a áreas de pastagem ao cultivo, mas nós temos recentemente, por conta do processo de industrialização na Índia também e dos investimentos que têm sido feitos, acima de tudo, em ciência, em tecnologia, um fenômeno bem interessante na Índia, né, Carlinhos? Exato. Bruno, a Índia se desenvolveu muito nos últimos anos em dois segmentos econômicos. Num segmento que está escrito, inclusive, aí para os alunos verem, que é o chamado call center, tá certo? É o chamado call center. Vou até sublinhar aqui para eles, ó. Isso. Call center. Né? Isso.
que são esses atendimentos que você faz por telefone, por exemplo, né? Tipo esse 0800, né? Bruno, Tem uns que até irrita, né? Vamos dizer a verdade, né? A pessoa te liga ali, né? Sempre oferecendo alguma coisa. Alô, olha, eu gostaria de oferecer para você um plano de não sei o que lá, eu gostaria de oferecer uma conta no banco não sei aonde, eu gostaria de oferecer um plano de celular, né? Call center, né? Isso. E, Bruno, é muito forte o setor de call center na Índia. E tem uma coisa, primeiro que por que esse segmento se destacou tanto no país? Por que esse segmento cresceu tanto dentro do país? Uhum. Bruno, isso tem a ver com a forma como os indianos se relacionam. O indiano, ele é muito pacífico, ele é muito tranquilo. Então, na hora de fazer essas chamadas e lidar com o público, esse tipo de trabalho, as pessoas que trabalham com isso são muito agredidas. Então, você precisa de gente que seja mais zen. E o indiano isso, fala inglês fluentemente e é exatamente o baum. Ô, Carlinhos, você também fala inglês fluentemente e vende coisas pelo call center? Bruno, eu vou falar a verdade, eu sou praticamente analfabeto. Analfabeto. Aproveite para estudar também, cara. Eu também estou precisando melhorar meu inglês. Do you speak English? Oh, yeah. Olha, Bruno, eu melhorei muito a filosofia nos últimos dias e a sociologia, mas o inglês ficou para trás. Vai, calma que tudo tem tempo para melhorar, meu amigo. Vamos lá, vamos lá. A vida está aí para ser vivida. Então é interessante, pessoal, pensar justamente esse fenômeno, como o Carlinhos disse, da questão da concentração do call center, e os indianos também têm uma vantagem, né? Como eles foram vantagem, né? Entre aspas aqui, né? Eles tiveram a vantagem de também falar inglês, né? Então, portanto, isso facilita bastante também, porque muitas das empresas acabam buscando, e também sem contar a mão de obra barata, né, Carlinhos? Porque você tem ali uma grande quantidade de pessoas e isso acaba abundando em mão de obra barata, que também auxilia diretamente no pagamento menor, né, em menos recursos para essas pessoas. Agora, tem uma coisa interessante também que eu gosto sempre de falar, Carlinhos, quando a gente está comentando da Índia, sobretudo pensando no seu processo mais industrial, científico, tecnológico, que é o fato de que a Índia é uma das maiores produtores de software do mundo, né? Ou seja, eles investem muito na indústria, no que diz respeito à tecnologia, né? E nós temos um fenômeno recentemente na Índia que tem acontecido muito, que é o chamado fuga de cérebros, né? Que é quando você tem a saída dessas pessoas, dessas grandes mentes que saem de dentro das universidades, e aí, ao sair de dentro dessas universidades, essas figuras acabam indo para outros lugares, tentar a vida na Europa, nos Estados Unidos, tal, em busca de melhores condições de vida, melhores condições financeiras, e a formação que eles têm é uma formação sólida, a vantagem que eles têm é que eles falam inglês, então tudo isso é muito interessante. E só quero fazer um último adendo aqui, Carlinhos, para os nossos alunos que nos assistem, né? Tem uma dica de filme que tem a ver com a Índia, que é um filme muito bacana, que chama O Homem que Viu o Infinito. O Homem que Viu o Infinito, que conta a história de um dos maiores matemáticos que existiu, que era indiano, né? Então é um filme interessantíssimo que fala justamente desse menino, né? Desse matemático indiano. E tem um outro também que todo mundo conhece, né? Que é bem simbólico, bem significativo, que são As Aventuras de Pi, né, Carlinhos? Sim. Ô, Bruno, tem um filme indiano que foi clássico, mas bem popular, que é Quem Quer Ser um Milionário, lembra? Quem Quer Ser um Milionário, perfeito. Aliás, né, Carlinhos, diga-se de passagem, eu não sei se os queridos alunos sabem, mas a Índia é uma das maiores produtoras de filmes do mundo, né? O cinema indiano, ele é extremamente produtivo. Na verdade, inclusive, ele tem um apelido, né, Bruno? Os Qual que é o americanos apelido? têm Hollywood e na Índia eles chamam de Bollywood. 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 E na Nigéria, que poucos sabem, que eu aprendi uma vez com os queridos alunos que o ano passado do Colégio Natureza se formaram, quando nós fizemos um trabalho integrado, né? Você tem também Nollywood, que é a indústria cinematográfica nigeriana, Carlinhos. Você sabia disso? Pois é, a Nigéria é um dos países também na África, né? Um dos países que tem a maior produção de filmes. Aprendi com os meninos aí sobre Nollywood. Que legal. A Nigéria, que é um país forte na produção de petróleo, muito forte na produção de petróleo, muito forte. Bom, enfim, dando sequência aqui, obviamente que quando nós falamos aí em toda essa questão do desenvolvimento econômico, não podemos fechar os olhos para uma realidade que é uma realidade marcada, como a gente já percebeu, por conta do sistema de castas, por conta dessa população também mais concentrada no meio rural, que infelizmente é a situação de grande desigualdade social que acaba marcando a Índia de maneira geral e infelizmente também o fato de que a Índia está aí entre outros países do mundo, comparando, né,
que nós temos aí uma situação na qual há um percentual relativamente significativo também de população subnutrida no mundo, né, Carlinhos? Ô, Bruno, a última vez que eu vi, esse número está desatualizado, peço até desculpa para os alunos. A Índia tinha 800 milhões de pobres, foi a última vez que eu vi esse número, mas o meu número está desatualizado, peço até desculpa para os meus queridos alunos, mas a última vez que eu vi eram 800 milhões de pobres. Mas esse já dá para ter uma ideia da proporção, né, do que nós estamos falando. Mas não está tão desatualizado, porque era uma população aí de 1,1 para 1,2 bilhão de pessoas. Se nós estamos em 1,3, estourando, aí deve ter 1 milhão, mais ou menos. Exatamente. 1 bilhão, né? Vamos pôr 1 bilhão de pobres. 1 bilhão de pobres. É um número muito alto, né, Bruno? É um número muito alto. É boa parte da população indiana, né? Boa parte da população indiana. Então, infelizmente, aí nós temos essa situação também, pessoal. Agora, tem uma outra coisa interessante também, que deriva ainda dessa questão da desigualdade social que nós estamos falando, que são também algumas disputas territoriais que nós temos no território indiano. E aí eu quero que você chame a atenção, Carlinhos, sobre um fato específico, que é a questão do conflito numa região, né, que é uma região aí de um entroncamento entre países, vamos dizer assim, né, entre Índia, Paquistão e China, praticamente, que é a região chamada da Caxemira, né? Essa região é um pouquinho complicado de entender, mas eu tenho certeza que a galera vai entender, Bruno. É o seguinte, ó. A Índia, ela pertencia à Grã-Bretanha, ela pertencia à Inglaterra. Aliás, só data para nós, Carlinhos, desde meados do século XIX até, vamos por aí... Até final da Segunda Guerra, vai. 1947, Bruno. 2 anos depois do final da guerra, né? 47 a independência indiana. Isso. Gente, deixa eu só deixar uma coisa clara para vocês. Quando você olhava a Índia teve um grande líder pacifista que lutou pela independência da Índia, um homem chamado Mahatma Gandhi. E aí Gandhi lutava por uma Índia independente e unida. Porém, quando a Inglaterra deu a independência, a Inglaterra separou a Índia em 2 países. Então, a Índia era um país só e a Inglaterra dividiu, ela criou um outro país. Perfeito. Que país que ela criou? Ela criou um país chamado Paquistão. O Paquistão. Isso. Esse aqui, só que na hora... agora que vem o nó. Na hora que ela dividiu a Índia e formou o Paquistão, esse pedaço chamado Caxemira, tá, deveria ter sido dado ao Paquistão. Aí você vai perguntar assim, mas por que deveria ter sido dado ao Paquistão? Porque é o seguinte, quando eles deram a independência para a Índia, ficou a Índia um país hindu e o Paquistão um país muçulmano. Eles separaram um país muçulmano e um país hindu. Perfeito. A Índia tinha hindus e muçulmanos. Tinha um corte religioso, né? Isso. E a Caxemira é uma região tipicamente muçulmana. Então foi dado ao país errado. A Caxemira tinha que ser dada ao Paquistão. Aí o que aconteceu? O Paquistão começou a reivindicar a Caxemira. É onde as 2 regiões começam os 2 países vão entrar em atrito, inclusive em guerra, pela conquista da Caxemira. Problema dessa região, Bruno, é que tanto o Paquistão quanto a Índia têm armas nucleares e a guerra aí pode ser uma guerra nuclear. Perfeito. E é muito perigosa. Então a Caxemira é alvo de disputa até hoje no local aí, Brunão. Legal. Então, ó, pessoal, uma bela síntese aí para vocês poderem entender um conflito que tem principalmente uma motivação territorial / religiosa aí nessa região da Caxemira, portanto, bem no norte da Índia, né, Carlinhos? Isso, Bruno. Legal. Outra coisa que é importante, já que você falou a respeito dele, não podemos deixar de falar da Índia e não falar dessa figura, que é justamente a figura do pacifista, né, do líder pacifista Mahatma Gandhi, que é um grande líder indiano e que tem até mesmo uma história extremamente curiosa, né, Carlinhos? O Gandhi, Bruno, o Gandhi, ele foi considerado o maior líder pacifista, um dos maiores líderes pacifistas da nossa história. Ele criou um sistema que eles chamam de desobediência civil. Isso, pacífica. Vai ser um dos grandes, não vai ser o único, vão ser vários, mas vai ser um dos grandes inspiradores do movimento hippie nos Estados Unidos na década de 60 e vai ser assassinado por um doido, vai ser morto. Logo depois da independência da Índia, ele é assassinado. Então, você vê, é uma figura que tem uma história interessante, que colaborou diretamente para o processo de libertação da Índia, né, vamos dizer assim, de independência da Índia, e que defendia, acima de tudo, uma conduta pacifista. Vocês podem, viu, pessoal, inclusive,
aprofundar um pouco mais essa pesquisa sobre Mahatma Gandhi, aproveita o Google, pesquisa, interage, manda pergunta para mim aí no chat da plataforma Natureza Cloud, que a gente pode ir conversando mais a respeito desse líder, né, social acima de tudo, e também até espiritual, se parar para pensar, que foi Mahatma Gandhi. Certo, Carlinhos? Certo, muito bem, Bruno. E agora, uma outra coisa importante para a gente poder fechar a questão aqui, acima de tudo, da Índia, é a respeito do que nós temos aqui da bacia hidrográfica, né, Carlinhos? Nós temos ali um rio importante, que é o rio Indo, né? Na verdade é assim, Bruno, é que por um lado corre, é que logo acima aí está a Cordilheira do Himalaia, onde estão as montanhas mais altas do mundo, onde está o ponto mais alto do mundo, por exemplo, não aí nessa região específica, mas está o Monte Everest, que fica entre o Nepal e a China, né? O Everest tem 8.848 metros de altura, Bruno. Olha só, eu não tenho o que fazer, fico decorando o tamanho de montanha. É o seguinte, Bruno. Carlinhos, você deu tanta aula já sobre isso que você decorou o tamanho da montanha, Carlinhos. Decorei, Bruno. Na verdade é assim, Bruno, para o lado da Índia corre o rio Ganges e para o lado do Paquistão corre o rio Indo, né? Perfeito. Vai correr nessa direção, inclusive atravessando uma área muito seca dentro do Paquistão. Então é importante fonte de água, o rio Indo que corre nessa região. Aliás, Bruno, a água nessa região é um bem muito precioso, tanto no Paquistão, como na Índia, como na própria China. Essa região, a água tem um valor muito grande para essas comunidades, Bruno. Legal, pessoal. Então aí, ó, com isso a gente termina essa parte da Índia, a gente consegue ter uma visão bem ampla a respeito dos seus aspectos populacionais, econômicos, religiosos e os principais destaques do que diz respeito também aos seus aspectos físicos. Vamos emendar com China, Carlinhos? Vamos embora, Bruno, manda bala. Vamos emendar com China? Vamos emendar com China. Bom, agora que nós falamos sobre a Índia especificamente, vamos avançar um pouquinho mais falando sobre a China. A China, pessoal, só como eu comecei, aliás, a aula de hoje falando, ela é também uma civilização milenária, enfim, teve diferentes tipos de dinastia, teve diferentes de conflitos no seu processo de organização, de formação do território, né? Teve um passado medieval, teve um passado depois de invasões, se lascou também no período das guerras, depois conseguiu a sua autonomia política, enfim, é um país que tem um histórico bem complexo, bem delicado. Mas o fato é que nós temos aí na China mais de 5.000 anos de culturas e algumas das maiores invenções da humanidade, como, por exemplo, a pólvora, né, Carlinhos? O macarrão, exatamente. Né? Exatamente. E também os papiros, né? Os papiros são chineses ou eu estou equivocado? Eu acredito que você acertou, Bruno. Eu acho que eu acertei, né? Não, obrigado. Você está falando isso, eu acredito, né? Mas exatamente. Vale lembrar, acima de tudo, que nós temos também questões étnicas na China que são muito interessantes também, que foram essas etnias que foram historicamente nesses grupos étnicos, portanto, dominando os territórios, disputando por eles, estabelecendo as dinastias. É óbvio que eu não vou voltar do ponto de vista tão histórico aqui, porque isso justamente vocês têm na disciplina de história, mas importa para nós só esse pano de fundo para a gente compreender um pouco mais do que acabou acontecendo com a China. Vamos começar então pela dimensão... Opa, acabei aumentando muito, Carlinhos. Vamos começar aqui pela dimensão populacional chinesa. Como a gente pode observar rapidamente, observando aqui nesse mapa e vendo, portanto, a sua legenda, né? Onde está mais escuro é onde tem uma maior concentração de habitantes por quilômetro quadrado, onde está mais claro, uma menor concentração, e isso possui já íntima ligação também com alguns aspectos relacionados ao relevo. Por quê? Porque a população da China ela está concentrada basicamente nas áreas litorâneas, que é onde também está situado o seu grande desenvolvimento econômico e a área mais habitada, né, Carlinhos? Exato, Bruno. Essa área que vocês estão vendo mais escura aí é a região de maior concentração populacional da China. Ela está localizada próxima ao litoral. Uhum. Essa região aí é uma região que atraiu muito os chineses. E um dos motivos principais, Bruno, é que nessa região está o que eles chamam de planícies orientais. Perfeito. Por onde passam os principais rios. Então, na verdade, essa grande concentração de pessoas está relacionada à área de planície, à área dos rios e a área de desenvolvimento da agricultura. Legal, Carlinhos. Não, pode falar. Que a gente pode colocar também, Bruno, é que existe uma proximidade com o mar, saída e entrada de mercadorias, principalmente saída, né, Bruno? Visto que a China hoje é um dos países mais industrializados do mundo, é a segunda maior economia do mundo, tá? Legal. E, aliás, pessoal, lembra que a China sempre teve uma posição econômica extremamente estratégica, seja na sua saída para o oceano, seja no que vocês já devem ter estudado em história, que era a antiga Rota da Seda, né?
que eram os caminhos aí, os estabelecimentos de comércio, que você tinha até mesmo ligação com a Europa, que era extremamente importante, foi fundamental também para o desenvolvimento da China. Mas vamos lembrar também que a China, nós estamos falando no extremo oriente, né, pessoal? Agora, Carlinhos, você chamou a atenção sobre uma coisa que eu quero também enfatizar aqui, que é o seguinte, ó, se nós ampliarmos um pouco mais essa imagem, nós vamos ver que a China tem rios, e que são rios muito importantes, inclusive do ponto de vista não só do seu tamanho, mas também de algo que até nos dias de hoje, aliás, é muito importante, fundamental, que é o seu potencial energético, né, Carlinhos? Nós temos aí 3 rios, pelo menos, de grande destaque. Isso, Bruno, dá para inclusive enxergar no mapa. É o Rio Amarelo. Que é esse aqui, ó. Deixa eu até pegar minha super canetinha, peraí. Vamos pegar minha super canetinha. Pegando aqui, ó, o curso do Rio Amarelo, né, ó. Certo? E aí ele deve encaminhar para lá depois. Mas não dá nem para ver no mapa, né? Obviamente deságua no oceano. O Rio Azul. O Rio Azul. Cadê o Rio Azul? Perdão, tá em chinês, tá em chinês. É o Yangtze. Desculpa. É isso que eu ia falar. O Rio Yangtze que tem esse curso d'água aqui gigantesco, né? Isso. O Yangtze. Também depois vai para cá. E também é chamado de azul, viu, Bruno? Perfeito. Olha a extensão desse rio, né, Carlinhos? Isso. Só e ficando nesses dois aqui, a gente já tem uma... Bruno, você estava dormindo, Carlinhos? Não acredito que você estava dormindo no meio da aula de geografia, cara. Não, cara, eu dei uma bocejadinha. Ô, Bruno, esse rio de cima aí, o Rio Amarelo, ele é chamado em chinês de... Deixa eu contar uma história curiosa sobre esse rio. Conta uma história curiosa sobre isso. Você foi no Rio Amarelo? Não fui. Acho que nem tenho vontade de ir, né? Desculpa o pessoal que se decepciona, que acho que todo professor de geografia tem vontade, sei lá, de pular de paraquedas, conhecer... conhecer a China, né? Viajar para o Nepal. Atravessar um deserto a pé. Eu vi um professor, Carlinhos, esses dias atrás no YouTube, que estava dando aula sobre Vietnã no Vietnã. Pois é, mas isso é um professor chique. Imagina o Brunão, gente, agora dando essa aula ao vivo na China. Estamos direto aqui do Rio Amarelo. Estamos aqui no Rio Amarelo. Aliás, Bruno, a curiosidade, eu estava dando aula e o rio tem um nome em chinês, ele chama Rio Wangho. Esse rio chama Wangho. E eu falei, olha, gente, o Rio Wangho é o Rio Amarelo. Eu tinha na sala uma garota chinesa, acredite você ou não, eu tive uma olha isso, e aí? Aí ela estava falando para mim, e aí, desculpa, eu não sei se é verdade dela ou mentira, eu vou acreditar porque seja verdade. Ela falou que, tipo, no mandarim, né, uma palavra tem várias traduções, tem vários sentidos. Então, o nome dela era Wang. Olha e aí isso. Eu falei, o seu nome, então, é amarelo, né? Ela falou, não. Ela falou que o nome dela tinha um outro significado. Eu fiquei com uma cara de tacho, falei, brincadeira, tava só zoando. Você tentou dar uma consertada, né, Carlinhos? Você tentou dar uma consertada. Eu dei a famosa miguelada, Bruno. Mas, Bruno, foi jogo duro, velho. Mas é o Rio Amarelo. Então, Bruno, na verdade, é o Rio Amarelo, o Rio Azul e o último que tá lá embaixo é o Rio das Pérolas. Legal, muito bom. Ô, Carlinhos, só falando uma outra coisa importante. Tá vendo essa extensa área branca que nós não temos praticamente uma concentração populacional de habitantes por quilômetro quadrado? Isso se deve em virtude do deserto, né? Isso. Esse na verdade, você tem duas áreas aí, Bruno. Você tem mais ao sul, né? Onde está Lhasa embaixo, ó. Você tem a região do Tibete. Aliás, os rios aí, Bruno, eles nascem numa região chamada Tibete, esse branco ao sul. O Tibete é apelidado por nós da geografia de telhado do mundo. Aí a altitude média ela roda em 4.000 metros. Então você tem aí uma grande saída de rio. Você pode ver, Bruno, que essa região sai os rios vão sair aí. Sim, eles saem todos daqui. Ó. Vou até pegar o recurso da canetinha de novo para mostrar para os nossos queridos alunos. É só ele aparecer para mim. Muito bem. Então, ó, aqui, ó, essa região. Isso. Tanto que a China não abre mão, em hipótese alguma, da região do Tibete por conta da nascente da água dos rios. Então, ela não abre mão de forma alguma, tá? Então, aí nós vamos ter o Tibete e acima, Bruno, indo para direção à Mongólia, nós temos o canal do Xinjiang. Chama-se, eu não vou pedir nem para você anotar, mas chama Xinjiang, é onde nós também vamos encontrar desertos. Essa região aí é o seguinte, Bruno, onde você fez o círculo é clima de montanha e mais ao norte é o clima de deserto. Então,
essa metade da China é muito seca. Perfeito. Vou estabelecer um corte mais ou menos aqui só. Isso. Gente, o Bruno é praticamente um neurocirurgião. Quem dera, né? Quem dera. Enfim, pessoal. Bom, essa é a explicação mais geral, pessoal, a respeito principalmente das características fundamentais aí da concentração populacional chinesa e também de alguns aspectos relacionados à hidrografia e relevos mais de destaque aqui que nós trazemos para vocês. Agora, tem uma coisa interessante também que nós precisamos dizer, que a China, né, Carlinhos, ela tem uma população muito grande, você havia dito aí, mais de 1,4 bilhão, né, quando você estava falando justamente da Índia, e a China, ela é um país que adota, ou adotava pelo menos, né, uma política de filho único, certo? Essa política ela foi criada no final dos anos 70, onde cada casal poderia ter um filho. Perfeito. Poderia até então era ter um mais, só. mas o custo de vida ficaria muito alto. E agora, em 2015, essa lei foi abolida, Bruno. Essa lei foi abolida porque o governo queria que as famílias tivessem até 2 filhos para incentivar aí o aumento da natalidade, né? Isso, um aumento de natalidade. Na verdade, né, Bruno, a ideia aí é aumentar a gente para ser mão de obra barata para a economia funcionar. Aliás, né, a economia chinesa é uma das mais desenvolvidas do mundo, né, mas há um custo social também extremamente elevado, né, Carlinhos? Altíssimo o custo social, viu, Bruno? Altíssimo. O custo cobrado é de um valor gigantesco. Então, só para que vocês saibam, o ritmo de crescimento da economia chinesa é um ritmo muito intenso, viu, pessoal? A China passou por um processo de industrialização, que é um processo que, se a gente considerar relativamente recente, a partir de mais ou menos dos anos 70, mas para a gente entender esse processo, né, Carlinhos, vale a pena, obviamente, nós chamarmos a atenção a respeito de alguns outros fatores também, que são fatores culturais, que são fatores sociais, que vieram transformando e marcando, portanto, a história da China. Mais para frente, pessoal, quando vocês já estiverem no ensino médio, eu e o Carlinhos temos uma famosa aula, né, Carlinhos? Que os meninos do primeiro ano do ensino médio sabem, que é uma aula aí sobre China e Estados Unidos, que a gente faz uma comparação entre os dois países, né? Inclusive foi tema da nossa feira de robótica com os alunos do primeiro ano de ensino médio, e aí depois, mais para frente, a gente compartilha também no ensino médio essa aula com vocês, certo, Carlinhos? Muito bem, Bruno. E aprimoramos esse conhecimento sobre esses países. Perfeito, mas aqui nós temos uma imagem de uma figura que é importante para entender rapidamente o histórico da China e o que veio acontecendo, né, desde que nós tivemos ali a Revolução Socialista em meados dos anos 40, né, final dos anos 40 para o início dos anos 50, conhecida também, portanto, como a Revolução Socialista, e que levou à ascensão, né, o Mao Zedong, ou para nós, o Mao Tse-tung, né, Carlinhos? Isso, a pronúncia ela é diferenciada, né? Até pela própria apostila dá para entender, né? Você chamar ele, por exemplo, de Mao Tse-tung, então é perceptível. Mas é assim, Bruno, Mao Tse-tung, ele fez a revolução, assumiu o poder no final dos anos 40, em 1949 ele faz a revolução, ele morre nos anos 70, ele morre em 76, salvo engano, ele morre em 76, e assim que ele morre vai entrar um homem que vai alavancar a China para ser o que a China é hoje, esse país de grande desenvolvimento econômico, um homem chamado Deng, araraquarense não vai conseguir esquecer esse nome nunca mais, Deng Xiaoping. Infelizmente, né? Deng Xiaoping. E aí, e esse homem, o Deng Xiaoping, que assume o governo aí depois da morte do Mao Tse-tung, ele vai ser o homem que vai industrializar a China. Perto do litoral, ele vai criar um lugar chamado Zonas Econômicas Especiais, ou ZES. O que são as ZES, Bruno? São cidades próximas ao litoral, aonde você pode montar as indústrias, e lá elas têm todas as vantagens possíveis. Então, o governo faz uma parceria, ele chama as empresas do mundo inteiro a montarem sede na China e aproveitarem a isenção de imposto, o mercado consumidor, a mão de obra abundante, barata, os recursos naturais, a falta de política ambiental, não existe direitos humanos e talvez a palavra mais bonita dita para um capitalista, não existem leis trabalhistas. Pois é. Então, nós estamos num país que ele é desregulamentado, num capitalismo que ele é guiado pelo Estado, que induz, portanto, a alocação do capital, do recurso dentro do seu território, dizendo para onde deve ir, inclusive, as zonas de desenvolvimento. Nós estamos falando, portanto, de um modelo específico de capitalismo que a China acabou
estruturando, montando, né, Carlinhos? Que seria um capitalismo tutelado pelo Estado ou controlado pelo Estado, né? E vale a pena falar para os alunos do 9º ano também. Chama-se socialismo de mercado. De mercado. Socialismo de mercado. Muito bem. Nós não vamos aprofundar em Mao Tse Tung, porque é para vocês ficarem com aquela pontinha de curiosidade e no ensino médio virem assistir a nossa aula, né, Carlinhos? Sobre China e Estados Unidos, que é uma aula imperdível. Bom, vamos dando... Prestigia nós. Vamos lá, dando sequência aqui. Outra coisa importante também, né, Carlinhos, quando a gente fala na China, é justamente em relação à questão da agricultura, porque nós temos ali também, exemplo da Índia, uma população que está em larga medida concentrada nas áreas rurais, né? Bruno, a agricultura da China é muito forte, muito forte. Inclusive, você vai perceber que eles têm ali produção agrícola no Tibete. Você vai ver que tem produção ali naquela região, ali há produção no interior, que é essa região mais montanhosa aí. Tá? Você está vendo aí o Tibete, que é o telhado do mundo, é perceptível a gente ver isso aí, né? Então, eles vão ter desenvolvimento de agropecuária e, lógico, os produtos mais importantes da agricultura chinesa é o arroz. Eu queria, Bruno, até destacar para o aluno. Gente, para vestibular a gente nunca erra, a gente sempre fala o seguinte, arroz para o norte, tá certo? Perdão, arroz para o sul, porque o arroz é uma planta que gosta de calor e água, trigo para o norte, tá? Muito bem. Então é arroz. Você vai, inclusive, ver aí pela legenda a imensa área de arroz no sul, tá bom? E a imensa área de arroz no sul. Então vamos fazer assim, ó, imensa área de arroz no sul. Isso. Certo? Tá? E uma imensa área de trigo ao norte. O trigo vai estar mais ao norte. Imensa área de trigo ao norte. Coisa linda. Muito bem. Outra coisa importante, então a gente percebe aqui, ó, inclusive se a gente observasse esse mapa aqui com um pouco mais de calma, né, pessoal? Nós íamos perceber justamente o quê? Que o grosso da atividade aqui, ó, o grosso da atividade da China é a agricultura intensiva, arroz, soja, trigo e milho, né? Ou até mesmo em algumas áreas aqui que são menos que a policultura, ou até mesmo a associação da silvicultura, que é a criação de algumas culturas como de arroz e de chá também, né, Carlinhos? Então, o arroz aí é algo fundamental na produção chinesa. Muito bem, Bruno. O arroz, por isso que eu acabei de falar, Bruno, é o arroz e o trigo. Beleza, são os dois, então. Show, pessoal. Então, a gente falou em China, óbvio que a gente poderia aprofundar para outros aspectos, mas acho que aqui a gente consegue fazer um resumo bacana, a gente dá conta, né, Carlinhos, de explicar para o nosso querido aluno os principais aspectos econômicos, sociais, né, desses países. E apenas, é verdade, ficou faltando só uma coisa, né, Carlinhos, no comentário final. Né? A China, a gente falou, precisa falar de religião na China, Brunão, porque você falou, Carlinhos, porque, na verdade, a China, por conta do seu próprio histórico político e social, você tem ali uma maioria de ateus, né, Carlinhos? Exato, o socialismo é ateu. Perfeito. Né? O socialismo é ateu. Beleza, pessoal? Então ficou claro, Carlinhos? Quero agradecer demais a sua presença aqui, valeu demais. Muito obrigado, Bruno. Eu é que agradeço estar com você. Eu que agradeço mais uma vez pela sua parceria. E antes de nós terminarmos no 3, sensacional. 1, 2, 3, essa aula foi sensacional! Até a próxima, não consigo te acompanhar. O seu sensacional é melhor que o meu. É nada, você é mais sensacional. Vamos que vamos, galera. Então, ó, fica aí, estuda direitinho, faz os exercícios. Qualquer dúvida, plataforma Natureza Cloud. Estamos aqui para atendê-los muito bem. Um grande beijo do tio Brunão e até a próxima. Valeu!